Após 10 anos, minha própria família me rejeitou, mas uma verdade escondida mudou tudo para sempre. Carlos respirou fundo, sentindo o peso dos 10 anos de luta esmagar seu coração. A arte sempre foi sua paixão, um gosto que nasceu nas tintas e no cheiro das telas da avó, que o encantava ao trazer à vida quadros vibrantes em cada canto da casa. Agora, ao olhar para suas próprias criações, ele se perguntava se todo o sofrimento tinha valido a pena. O sorriso da mãe, antes tão caloroso, agora era uma lembrança distante, um eco que socava seu peito. O dia da exposição em São Paulo deveria ser um momento de alegria indescritível, mas a aprovação frágil da própria família parecia inexistente. Ao descobrir que seus pais ainda viam sua escolha como um fracasso, um vazio profundo tomou conta de sua alma. A cidade da Bahia onde cresceu era um reflexo da busca por segurança e estabilidade, onde carreiras tradicionais eram as únicas bem vistas. Para sua mãe, professora, e seu pai, agricultor, a ideia de Carlos seguir a arte era um pecado. Lembrava-se do olhar desapontado de sua mãe quando anunciou sua mudança para a capital. As lágrimas escorriam e a cada gota seu coração chorava junto. Agora, enfrentava aquela solidão em que as cores vibrantes de suas pinturas pareciam ter desbotado, deixando apenas um espectro triste de suas esperanças. Mas em meio ao desespero, um achado inesperado. Ele encontrou os diários do avô, um artista que nunca teve a coragem de se afirmar. As palavras escritas com tanto amor e dor aqueceram seu coração gelado. Ele pulava entre os trechos e se sentia como se estivesse conversando com o próprio avô. O legado de luta por reconhecimento o inspirava a não desistir. Era como se os ventos da Bahia soprassem novamente seu nome, trazendo consolo e força. Agora, Carlos sabia que não estava sozinho. A luta pela arte era uma chama que queimava na família há gerações. Determinado a se conectar com a família, enviou cartas cheias de amor, fez telefonemas e até planejou uma visita surpresa, levando consigo uma reprodução de um de seus quadros que retratava a família. O coração batia forte, pulsando com a esperança de que finalmente eles perceberiam seu esforço e amor pela arte. Mas ao chegar, o ambiente não era o que esperava. Olhares frios e palavras duras cortaram como facas afiadas. Desapontado e abatido, sua vontade de lutar voltava a ser ameaçada. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o desânimo correndo pelas veias, Carlos dedicou-se ainda mais às suas criações, sem imaginar que sua vida tomaria um novo rumo. Às vezes, uma porta se abre quando menos se espera. E foi nesse contexto que um crítico de arte famoso, após se deparar com suas obras, preparou uma resenha que abalou as estruturas do meio artístico. O telefone tocou e, ao ouvir a boa notícia, Carlos mal pode acreditar. Seu nome ecoava agora nas galerias pelo Brasil. E ali, entre a alegria de ser finalmente reconhecido e a dor da rejeição familiar, ele se viu diante de um dilema que atravessaria seu coração. Seria a realização profissional suficiente para acalmar a falta do amor dos seus? O peso da rejeição da sua família doía, mas ele não desistiria fácil. E enquanto olhava uma vez mais a reprodução de seu retrato familiar, um novo passo se formava em sua mente. Talvez estivesse na hora de buscar um diálogo com sua mãe, encarando uma possibilidade de mudança que poderia transformar tudo, ou talvez nada. O coração de Carlos disparava, inquieto e esperançoso, enquanto sussurrava: será que finalmente encontrarei meu lugar? Carlos acordou no dia seguinte envolto por um misto de expectativa e ansiedade.
Ele olhou pela janela, o sol brilhava tão forte, como se a cidade estivesse tentando lhe dar força. Afinal, o futuro parecia começar a tomar um novo rumo. A possibilidade de um reencontro com a mãe o mantinha alerta, mas havia também o medo de mais dor. O que ele poderia dizer? Como poderia expressar tudo o que sentia sem esmorecer diante da frieza que sempre recebera? Decidido, ele pegou um dos diários do avô e, enquanto folheava as páginas amarrotadas, uma passagem chamou sua atenção. O avô havia escrito sobre um momento em que se sentiu completamente sozinho, desamparado em sua busca artística, mas também sobre como a arte havia sido um consolo, um refúgio. Carlos sentiu que aquelas palavras falavam diretamente para ele, sendo o próprio eco de sua luta. Era como se estivesse ouvindo conselhos de alguém que já havia atravessado esse deserto emocional. Decidido a seguir os passos do avô, Carlos preparou-se para a visita. Vestiu uma camiseta que exibia uma de suas pinturas, um retrato vibrante de cores quentes, simbolizando a esperança. Colocou a reprodução do quadro na bolsa não apenas como uma oferta, mas como uma ponte, um caminho para que sua mãe pudesse vislumbrar um pouco de sua vida e escolhas. Ao chegar na casa dos pais, o ar parecia pesado. O cheiro familiar de comida caseira misturava-se a um silêncio constrangedor. Ele hesitou na porta, ouvindo o murmúrio da conversa entre seus pais. Quando finalmente entrou, seus olhos encontraram o olhar da mãe, que se apagou ao vê-lo. O pai, por outro lado, cruzou os braços, adotando a postura de quem já esperava a não aceitação. "Oi, mãe. Pai, eu trouxe algo", começou Carlos, sua voz vacilante. A mãe se virou, mas a expressão dela não mudava. Ele mostrou a reprodução de seu quadro. É a nossa família, disse, tentando manter a calma. Queria que vissem como me inspiro em vocês. A mãe olhou fixamente para a pintura e, por um breve momento, Carlos viu uma centelha de interesse. Mas logo desapareceu, substituída pela dureza da voz dela. Carlos, isso não é um trabalho verdadeiro. Você precisa pensar na sua vida, não nas suas ilusões. As palavras perfuraram seu peito. Como era possível que, após tudo, ela ainda não entendesse? Ele tentou argumentar, explicar que a arte era seu jeito de ver o mundo e que cada pincelada trazia a vida que ele sempre quis. Mas a mãe não estava disposta a ouvir. Carlos sentiu as lágrimas começando a subir, mas ele lutou contra elas. Ele não poderia deixar a emoção dominá-lo agora. Em um impulso, decidiu revelar o que havia encontrado nos diários do avô. "Mãe, meu avô também passou por isso. Ele tinha sonhos, mas nunca conseguiu realizá-los. Eu não quero que isso aconteça comigo." A reação dela foi inesperada. Ela se calou, parecendo refletir, mas a expressão no rosto não mudava. O pai interveio, criticando a arte como se fossem apenas rabiscos. Mas Carlos só estava pensando em como seria difícil continuar lutando por sua paixão sem a aprovação deles. A tensão aumentava e Carlos sentiu que o diálogo estava se distanciando. Mesmo assim, ele não desistiu. "Quem eu sou não é um erro, mãe. Só desejo ser feliz." A mãe finalmente olhou fixamente para ele. Era a primeira vez que Carlos viu uma hesitação no olhar dela. "Você não entende o quanto nós nos preocupamos." Enquanto as palavras pairavam no ar, uma possibilidade começou a se formar. E foi nesse momento de incerteza que Carlos sentiu que talvez houvesse uma chance de conexão. Mas a dúvida ainda repassava sua mente. Poderia ele realmente resgatar o amor que sentia em falta? Os dois ficaram em silêncio, a tensão palpável. Carlos estava à espera de uma resposta que poderia mudar tudo. Antes que as palavras saíssem, um celular tocou e interrompeu o momento. O pai atendeu e Carlos entrou em um turbilhão de emoções novamente. Enquanto a espera continuava, a pergunta se formava em seu coração. Seria este um novo começo ou uma despedida?
Carlos ficou parado, o coração batendo descompassado, enquanto a conversa no telefone ecoava como um ruído distante. O olhar da mãe, antes fixo e cortante, agora parecia perdido em algum lugar entre recordações e dúvidas. O pai, dirigindo-se ao telefone, não se afastava da postura rígida, como se estivesse tentando se proteger de algo que não podia ser tocado. A atmosfera estava carregada e ele sentia que o ar pesava em seu peito. "Oi, é ele mesmo", ouviu o pai dizer, a voz ressoando com um tom sério. Carlos tentou se concentrar no que estava acontecendo, mas a preocupação com a própria vida e os movimentos da família o deixavam em um estado de torpor. A mente girava, tentando dar sentido ao que sentia. Mágoa, esperança, tristeza, tudo misturado. A mãe finalmente quebrou o silêncio. "Carlos, precisamos conversar." Mas ele notou que suas palavras foram sussurradas como um segredo pesado, um peso que não deveria existir entre eles. A expressão dela ainda estava distante, mas ele prendeu a respiração, sentindo que esse poderia ser o momento que tanto esperava. "Eu só quero que vocês entendam, essa pintura é o que eu sou. Não estou aqui para desonrar nosso passado, mas para afirmar o meu futuro." Carlos respondeu, sua voz tremendo, revelando a fragilidade que se escondia em seu interior. O pai cortou o olhar para a mãe, como se estivesse desafiando-a a reagir. Isso aumentou a tensão no ambiente, como se em um jogo de dominó, onde qualquer movimento poderia derrubar tudo ao seu redor. Carlos buscou um resquício de coragem para continuar. "Mãe, o avô lutou tanto e eles não o entenderam. Eu não quero ser como ele, perdido e sem voz." A mãe balançou a cabeça levemente, como se as palavras o machucassem. Foi uma cena intensa, o filho, cheio de esperança, se lançando nas palavras, enquanto ela parecia enfrentar a batalha mais difícil dentro de si mesma. O que precisaria acontecer para que ela visse a verdade por trás do que propunha? O telefone tocou novamente, agitando o pai, que atendeu rapidamente. O olhar de Carlos se voltou para a mãe, permeado de expectativa. Será que aquele poderia ser o instante que interligasse suas almas? Quando o pai se afastou um pouco para falar, um silêncio profundo se instalou novamente entre eles. "Carlos, eu não sei se consigo entender seu caminho", a mãe falou, quebrando o silêncio, mas ainda sem conseguir olhar nos olhos dele. "Mas eu sei que você é meu filho e eu me preocupo." A confissão dela trouxe um novo fardo ao coração dele. Ele queria tanto que ela entendesse a paixão que ardia nele, mas como poderia isso acontecer se o medo e a dúvida continuavam a cegar a visão dela? Foi então que, em um gesto impulsivo, ele se aproximou da mesa e abriu o diário do avô em uma página específica. "Mãe, aqui, ele fala sobre como a arte transformou a vida dele, sobre como fazia ele se sentir livre." Coração acelerado, ele passou as páginas até chegar à citação que o impactara, onde o avô falava sobre a libertação através do pincel. Nesse instante, o pai terminou de falar ao telefone e voltou, com uma expressão estranha no rosto. Carlos pôde sentir que algo estava prestes a mudar. As energias se concentravam nas últimas palavras dele, que subitamente disse: "Eu recebi uma notícia. É sobre sua avó." Os olhos de Carlos se arregalaram. Uma sensação de apreensão, misturada à força do momento, começou a crescer dentro dele. O que poderia ser tão importante a ponto de interromper a conversa? Ela deixou algo para você, Carlos." O pai se adiantou, parecendo hesitante. "Uma verdade que pode mudar tudo o que você acha que sabe sobre a nossa família." Carlos sentiu o chão se abrir sob seus pés. Seria essa a chave que poderia decifrar a rejeição da mãe? Sussurros de antigas feridas e segredos guardados esperavam por ele. Seu coração estava à beira de um colapso e ele sabia que algo monumental se aproximava. E lá estava ele, no meio desse turbilhão, prestes a descobrir o que tanto tempo esteve escondido. A pergunta pulsava em sua mente. Essa revelação poderia finalmente reconciliar os laços perdidos? As palavras do pai ecoavam na mente de Carlos, como se ele estivesse enfrentando uma tempestade que estava prestes a se romper.
O ambiente carregado de tensão agora estava tingido de curiosidade e medo, à espera da revelação que poderia mudar tudo. Uma verdade? Carlos repetiu, a voz saindo em um fio de esperança. O que você quer dizer com isso? O pai se movimentou, parecendo sentir o peso do que estava prestes a compartilhar. Sua avó, ela guardou segredos que afetaram nossa família, segredos que, por muitos anos, preferimos não tocar. Carlos sentiu o coração acelerar. O que poderia ser tão grande a ponto de ser escondido por tanto tempo? Ele trocou olhares com a mãe, que parecia absorver as palavras como se fossem balas. Por favor, pai, o que está acontecendo? Ela não apenas deixou lembranças, o pai continuou, a voz hesitante. Ela também deixou um legado, algo que te pertence. A mãe finalmente olhou para Carlos, seus olhos brilhando com uma fração de emoção que ele não conseguia ler. O que é isso? O que ela deixou? Uma carta, o pai respondeu, seus dedos tremulando levemente ao buscar algo na mesa. Ela escreveu para você, Carlos, uma carta que fala sobre quem ela era e como lidamos com a arte e a vida, e quão importante essa expressão sempre foi para ela. A respiração de Carlos ficou mais rápida. Uma carta? Algo que a avó tinha escrito especialmente para ele? Ele estava prestes a pegar aquele fragmento de passado que poderia revelar segredos e abrir janelas que ele nem sabia que estavam fechadas. Você tem essa carta? Perguntou, ansioso. O problema é que ela está em uma caixa de arquivo. Guardamos tudo o que era dela. Mas nunca achamos que seria preciso abrir aquelas antigas memórias, disse o pai, parecendo hesitante, como se a ideia de explorar o passado o aterrorizasse. Carlos sentiu uma onda de frustração, mas sabia que esse poderia ser o primeiro passo para a cura. Precisamos encontrar essa caixa. Isso é tudo o que eu quero. Entender a história da nossa família. Só assim poderei mostrar a vocês a minha verdade, a minha arte, insistiu, a voz firme. E foi nesse instante que a mãe tomou uma decisão, silenciosa. Levantou o olhar, não apenas de dor, mas com uma centelha de determinação. Se isso é importante para você, nós vamos encontrar. Precisamos entender, Carlos, para nós e para você. A frase dela trouxe um sopro de esperança ao peito dele. Algo se movia. Naquela sala, um pequeno sinal de que as muralhas estavam começando a rachar. Carlos sentiu que talvez ainda houvesse uma chance de construir pontes. Podemos fazer isso juntos, Carlos disse, um leve sorriso surgindo. Ele finalmente sentia que seus pais estavam começando a ouvir. Os três se dirigiram à antiga prateleira, a tensão de antes agora se transformando em uma expectativa crescente. Com cada caixa que abriam, Carlos sentia seu coração pulsar mais forte. Ele queria que essa busca fosse mais do que uma simples procura por objetos perdidos. Desejava que fosse um mergulho nas raízes daquela família. No fundo, Carlos sabia que as respostas estavam vindo à tona. Seriam revelações que poderiam unir ou afastar ainda mais aquele nó de emoções. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, seu pai puxou uma caixa envelhecida, coberta de poeira e lembranças. Com as mãos tremendo, Carlos respirou fundo e abriu a caixa. A expectativa estava tão alta que ele quase podia sentir o cheiro do passado. O que eu vou encontrar aqui? Perguntou a si mesmo com o coração na boca. Mas antes que pudesse tocar nas cartas, o telefone tocou novamente, interrompendo o momento crucial. Olhando entre a caixa e a tela do celular, Carlos se sentiu dividido. A mensagem que aparecia era de uma antiga amizade, alguém que poderia trazer novidades sobre sua própria jornada artística, mas que agora parecia tão distante. Preciso decidir, pensou, olhando para seus pais e sentindo a carga emocional do instante. Estou prestes a descobrir tudo, mas algo tira a minha atenção. O que é mais importante nesse momento? Com um novo dilema no coração, ele sabia que, independentemente da escolha, cada decisão contaria na linha tênue entre o passado e o futuro. E a pergunta ecoava em sua mente. O que é mais precioso, as verdades que aguardam ou as relações que precisam ser nutridas? Carlos olhou fixamente para a tela do celular, a mensagem piscando como um farol no meio daquela tempestade emocional. Era de Lucas, um amigo de longa data e, em certa medida, alguém que sempre acreditou em seu talento artístico.
Oi, Carlos. Tenho novidades sobre a exposição. Quer ouvir? Podemos nos encontrar. O que deveria ser uma alegria inegável se transformava em um peso que o prendia no lugar. As palavras do pai ainda ecoavam em sua mente, cheias de promessas não cumpridas e mistérios não desvendados. O coração descompassado balançava entre a expectativa de um futuro promissor como artista e a necessidade urgente de conhecer seu passado. Carlos, a voz do pai quebrou o silêncio tenso que se instalara na sala. E se nos concentrássemos no que está na caixa, o que sua avó deixou faz parte de você. Ele olhou para seus pais, que pareciam esperando sua decisão. A sensação de ter que escolher entre duas partes cruciais de sua vida o deixava angustiado. Por um lado, sua arte e o apoio de um amigo dedicado. Por outro, a chance de entender as raízes que o formaram. As verdades que moldaram sua família. A mãe, percebendo a batalha interna do filho, se aproximou mais. Carlos, tudo bem em escolher a arte, mas talvez não seja a hora de abrir a caixa? A preocupação no tom dela era evidente, mas ele viu também um lampejo de compreensão. Era um convite. Ele respirou fundo, o cheiro de madeira envelhecida e papel amarelado preenchendo o ar. A caixa estava à sua frente, um portal para o passado. Você está certa, mãe. Eu preciso de respostas. A arte sempre foi uma extensão de mim, mas entender minha família pode me dar mais força para seguir em frente. Carlos decidiu. Com um gesto firme, afastou o celular e focou na caixa, abrindo a tampa com cuidado. Um leve puxar de ar, um instante de expectativa enquanto ele revelava o interior. Documentos amarelados, fotos em preto e branco de sorrisos congelados no tempo, lembranças que pareciam querer contar suas próprias histórias. No fundo da caixa, duas cartas se destacavam mais do que as outras, uma perfeitamente dobrada e a outra com uma escrita delicada. Essa, murmurou, puxando a carta que parecia mais antiga. A caligrafia era inconfundível. Essa é a carta da minha avó. O pai deu um passo à frente, uma expressão de ensinamento e empatia preenchendo seu rosto. Acho que é a hora. Carlos segurou a carta entre os dedos, a textura do papel evocando afeto e saudade. Com um olhar determinado, começou a abrir a carta, maturando em sua mente a expectativa sobre o que poderia vir a seguir. A sala estava em silêncio absoluto. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto ele começava a ler em voz alta, buscando pelo som familiar da avó. Meu querido Carlos, se você está lendo isso, saiba que há muito mais em nossa história do que você pode imaginar. As palavras ganharam vida, enquanto a narrativa da avó começava a tecer um relato que poderia mudar tudo. Carlos sentia a respiração acelerada e seu coração batia forte, conectado ao que estava prestes a ser revelado. Os olhos de seus pais estavam colados nele, transportando a emoção do momento. Mas então, uma frase surpreendente saltou das páginas. E a verdade que você precisa saber é que sua vida está mais entrelaçada com a arte do que você pode perceber, e as escolhas que farei em minha vida influenciarão não só você, mas toda a nossa linhagem. O que essa revelação poderia significar? O passado estava mais vivo do que nunca, e a confusão se transformava em um desejo ardente de saber mais. O fio do destino de sua família estava prestes a se desdobrar de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Carlos, a mãe sussurrou, como se já percebessem a magnitude do que havia por vir. O que mais ela escreveu? E nesse momento, a dúvida que pairava no ar girava em torno de um novo dilema. A busca por respostas estava apenas começando, mas o que mais ele descobriria ao longo desse caminho? Carlos sentiu seu coração acelerar enquanto os olhos percorriam as palavras da avó. Havia um peso nelas, um mistério que o chamava a seguir em frente. A cada frase que lia, uma nova camada do passado era revelada, como se o universo conspirasse para juntar os pedaços de sua história. Nosso amor pela arte vem de longe, Carlos. Sua bisavó era uma artista talentosa, pintava quadros que capturavam a essência da vida, mas as dificuldades sempre estiveram presentes. Ela abriu mão do sonho por obrigações familiares e por isso guardou suas criações em segredo. Essa é uma herança que deve ser trazida à luz. Essas palavras cortaram Carlos como um golpe. Nunca havia ouvido falar de sua bisavó antes.
A arte, seu refúgio, tinha raízes mais profundas do que imaginava. Ele viu o rosto da mãe refletido em seu pensamento, uma expressão de nostalgia, e se perguntou quantos segredos mais sua família carregava. Carlos, a gente pode falar sobre a exposição? Você sabe que posso ajudá-lo a se expor. A voz de Lucas ecoou em sua mente. Ele lutava para segurar a ideia de seu futuro como artista, mas agora a urgência por conhecer o passado estava se tornando cada vez mais forte. Ele não queria apenas imitar a história de sua família, ele queria entendê-la. E o que aconteceu com sua bisavó? Perguntou o pai, um pouco hesitante, como se essa pergunta pudesse desenterrar algo enterrado há muito tempo. Carlos olhou para a carta novamente. Sua avó mencionou algo sobre um legado perdido, mas o que foi exatamente? O que teria levado a família a silenciar a arte que deveria brilhar? Ele continuou a ler. Existem traços de nossa história que nos amarram, pipocam como fantasmas, e mesmo que a arte tenha sido esquecida, ela nunca nos abandonou. O que você descobrirá, meu querido, poderá ser a chave que unirá nosso legado. Não subestime seu poder. Ele sentiu um arrepio ao ler isso. A ideia de que sua arte poderia salvar algo, de que havia uma expectativa, uma esperança aninhada nesses registros antigos, o enchia de uma nova determinação. Algo dentro dele começou a formar uma conexão com a mulher que nunca conheceu, mas que parecia entendê-lo tão bem. Carlos, você está bem? A voz da mãe o trouxe de volta, e ele sentiu a pressão em seu peito. Tinha que escolher entre se aprofundar em um passado desconhecido ou seguir em frente, agarrando a oportunidade que Lucas lhe oferecera. Ele guardou a carta no fundo da caixa, a mente turbinada por perguntas não respondidas. O que seria deste legado? Como isso se entrelaçaria com sua vida? Carlos olhou para os pais, buscando coragem. Sabia que sua escolha não seria só sua, mas de todos. Eu preciso saber mais sobre isso. Não posso deixar essa parte de mim, de nossa família, sem atenção. Tenho que encontrar as obras da minha bisavó. Preciso entender por que a arte foi relegada a um canto escuro, disse ele. Os olhos da mãe brilharam com compreensão, enquanto o pai apenas assentia, um orgulho silencioso crescendo dentro dele. Então, vamos juntos. O que você precisar, disse a mãe, e a união familiar se sentiu mais forte do que nunca. Carlos pegou o celular com um impulso. As novas esperanças para sua carreira artística se misturavam com um chamado para o passado. A mensagem de Lucas piscava novamente na tela, e ele hesitou. O que ele diria ao amigo? Como se prepararia para uma jornada que poderia mudar não apenas sua vida, mas a percepção que tinha sobre sua própria história? E nessa confusão de emoções, ele percebeu que sua jornada tinha um novo propósito. As linhas do que seria e do que poderia ter sido se entrelaçavam com uma promessa de descoberta. Vou me encontrar com Lucas, decidiu em voz alta. Em seguida, olhou para a caixa. Mas antes, eu ainda preciso descobrir o que está escondido aqui. Carlos respirou fundo, sentindo o peso da decisão misturado com a expectativa. A luz do sol começava a entrar pela janela, lançando sombras e iluminando o espaço, como se quisesse guiá-lo. O futuro estava chamando, e ao chacoalhar os fantasmas do passado, ele sabia que estava prestes a descobrir algo que poderia não apenas mudar sua vida, mas também a história de sua família para sempre. Mas o que exatamente ele encontraria e como isso afetaria seu presente e futuro? A curiosidade ardia em seu peito, prometendo um caminho cheio de descobertas e revelações. Carlos fechou os olhos por um instante, tentando compreender a avalanche de emoções que o invadia. O peso da história familiar ainda o abalava, como se ele estivesse prestes a descobrir não apenas os segredos de sua bisavó, mas também a essência de quem era. Ele olhou novamente para a caixa, desejando que, ao abri-la, encontrasse respostas que desfizessem os enigmas que se acumulavam dentro dele. Com o coração acelerado, decidiu que não poderia procrastinar. Cada dia que passava sem saber mais sobre sua bisavó era uma oportunidade jogada fora. Ele precisava daquela ligação. Fez uma rápida pesquisa no celular e, enquanto esperava que as páginas carregassem, uma foto antiga de sua avó apareceu na tela. O olhar dela parecia distante, como se estivesse escondendo um mundo de histórias.
Carlos pensou que talvez essa expressão refletisse também o legado que ela e sua bisavó carregavam. Carlos, estou aqui. A voz de Lucas o surpreendeu, interrompendo sua imersão. O amigo, sem medo de trazer energia à conversa, estava animado e já trouxe consigo a ideia de ir a uma galeria de arte. Oi, Lucas, eu estou pensando em algo sério, Carlos disse, a voz tremendo ligeiramente. Sua mente ainda balançava entre a oferta empolgante de se expor na galeria e o chamado do passado que não conseguia ignorar. O que foi? Algum novo projeto? Lucas perguntou, puxando uma cadeira e se inclinando para ouvir. Eu preciso descobrir mais sobre a arte da minha bisavó, e estou certo de que isso pode mudar tudo, Carlos revelou, sentindo que estava se abrindo de uma forma nova. Bisavó? Caramba, não sabia que tinha todo esse passado artístico, Lucas exclamou, os olhos brilhando com a possibilidade. Eu não sabia que sua família tinha uma artista tão secreta. Mas como uma artista esquecida, Carlos murmurou. E isso me faz querer entender o porquê. O amigo inclinou-se para a frente animado. Vamos atrás disso. Você vai descobrir mais sobre a história dela e quem sabe podemos até incluir isso na sua exposição. Carlos sorriu pela energia de Lucas. Era como se o peso de suas incertezas começasse a se dissolver, sendo substituído por um novo impulso. Sim, mas antes preciso fazer algumas ligações e ver se consigo encontrar alguma pista sobre as obras dela. A avó mencionou que estavam guardadas. As horas se passaram rapidamente. Carlos e Lucas se revezaram nas pesquisas, descobrindo nomes de galerias onde a bisavó poderia ter exposto no passado e até mesmo alguns críticos que poderiam ter conhecido suas obras. Cada informação era uma gota de esperança, a possibilidade de iluminar uma parte ignorada da história da família. Você está pronto para isso? Lucas perguntou, percebendo a intensidade que crescia na expressão de Carlos. Descobrir os segredos de sua família pode ser doloroso. Sim, e é isso que me assusta e empolga ao mesmo tempo. Como saber o que vou encontrar? Carlos lamentou, deixando a voz falhar. Era um dilema vívido. O medo do passado poderia moldar sua identidade no presente. Mas você não pode deixar o medo governar sua vida. Aquilo que você vai descobrir pode ser a chave para entender quem você é de verdade. Lucas fez uma pausa antes de continuar. E quem sabe, isso pode até te inspirar a criar novas obras. As palavras de Lucas ressoaram em Carlos como um sino despertador. De repente, ele tinha um objetivo claro, um caminho a seguir. Ele se levantou, sentindo o coração pulsar no peito. Precisamos ir agora, não podemos mais adiar. A verdade está lá fora e eu sinto que estou prestes a alcançá-la. Com isso, Carlos correu para pegar o carro e, com Lucas ao seu lado, partiu em direção ao desconhecido. O vento batia em seu rosto, misturando a adrenalina de uma jornada nova e transformadora. As ruas da cidade se desdobravam diante deles, mas a verdadeira expedição se desenrolava na mente de Carlos. Quando finalmente chegaram à primeira galeria indicada, a expectativa era palpável. E ali, à porta, algo chamou a atenção de Carlos. Um mural que parecia ter uma centelha familiar, um eco de algo perdido. Espere, ele disse, parando brusco. O que estava prestes a fazer? Ele sentiu um arrepio na espinha. Poderia ser apenas uma coincidência, mas algo lhe dizia que a conexão mais profunda estava prestes a ser revelada. O que ele descobriria mais adiante e como isso iria impactar sua busca pela verdade? Carlos hesitou na porta da galeria, os olhos fixos no mural que chamara sua atenção. As cores vibrantes dançavam umas sobre as outras, como se as pinceladas falassem uma língua própria. Havia uma sensação de familiaridade naquele trabalho, um eco sutil que puxava seu coração. Ele respirou fundo, sentindo a adrenalina subir. Poderia aquele ser um traço da arte de sua bisavó? O pensamento fez sua pele arrepiar. Por que você parou? Lucas questionou, curioso. A voz do amigo parecia distante, abafada pelo turbilhão de pensamentos na cabeça de Carlos. Olha isso! Carlos apontou, ainda sem desviar o olhar do mural. Não é incrível? É uma obra impressionante, mas por que você acha que tem algo a ver com sua bisavó? Lucas perguntou, se aproximando para observar melhor. Não sei, tudo isso me faz sentir que estou prestes a encontrar algo importante. A resposta de Carlos saiu entrecortada, a emoção escorrendo por suas palavras. Ele não queria se apegar a esperanças, mas a conexão parecia inegável.
Eles entraram na galeria, envolvidos pelo cheiro de tinta fresca e pelo sussurrar suave das conversas dos visitantes. A cada passo, a ansiedade de Carlos pulsava como um tambor em seu peito. A busca por sua bisavó não era apenas sobre arte, era uma busca por identidade. Ele não podia deixar a vulnerabilidade tomar conta, mas o medo do desconhecido pairava como uma sombra. Se dirigiram até um funcionário, um homem de cabelos grisalhos e óculos grossos, que olhou para eles com um sorriso simpático. "Posso ajudar em algo? Estamos procurando informações sobre uma artista chamada Sofia Ribeiro. Acredito que ela pode ter exposto suas obras aqui no passado." Carlos falou, tentando manter a voz firme. "Ah, Sofia! Sim, eu conheço essa história." O homem começou, e as palavras soavam como música para os ouvidos de Carlos. Ela foi uma artista promissora nos anos 40. Infelizmente, passou um tempo fora do circuito e acabou esquecida. O olhar do homem se suavizou. É uma pena, porque seu trabalho tinha uma luz própria. O coração de Carlos disparou. "Você tem alguma informação sobre suas obras ou onde elas podem estar agora?" A súplica estava em sua voz, esperançosa. "Eu vi algumas peças dela em uma exposição de arte antiga, porém estão na casa de um colecionador particular", o homem respondeu, seus olhos examinando a profundidade do que estava prestes a dizer. "Mas cuidado, algumas histórias podem trazer revelações que você não espera." Essas palavras ecoaram em Carlos como um sinal de alerta. Trepidações elétricas correram por sua espinha. O que poderia ser tão difícil de ouvir, mas ele precisava descobrir. O passado estava gritando por ele, e a conexão que sentia com sua bisavó aumentava a cada segundo. "Você pode me ajudar a entrar em contato com este colecionador?" Carlos pediu, sua determinação renovada e o desejo de abraçar a verdade o levando à frente. "Claro, mas precisa saber que esse colecionador é uma figura complicada, tem uma história própria. Se você está decidido a ir, prepare-se." Ele alertou. Sentia uma combinação de ansiedade e excitação. "Estou preparado. Preciso conhecer essa história." "Ótimo! Vamos então!" Lucas disse encorajando-o. "Aguarde só um momento que vou ajudar você com isso." Ele se afastou para buscar um papel e uma caneta, enquanto Carlos tentava conter a inquietante mistura de emoção e medo que brotava dentro dele. A possibilidade de abrir uma ferida antiga na família o perturbava, mas simultaneamente a necessidade de entender quem ele era falava mais alto. Enquanto esperavam, Carlos sentiu a tensão aumentar. O que as palavras do colecionador poderiam significar? E qual verdade estava escondida? A luz da galeria ao seu redor parecia brilhar com novas possibilidades. Algo grande estava prestes a se revelar. Quando Lucas retornou, o amigo parecia ansioso, segurando um papel com um nome e um número. "Aqui está, vamos fazer isso agora." Carlos pegou o papel, coração batendo forte. Ele olhou para Lucas e sorriu, mas a inquietação ainda fervilhava dentro dele. O próximo passo poderia desvendar segredos que moldariam sua vida. E antes que pudesse responder, uma frase surgiu em sua garganta. "E se isso mudar o que eu sei sobre a minha família?" Ali, em meio à arte que pulsava pelos muros da galeria, o futuro de Carlos estava prestes a se entrelaçar com o passado de sua bisavó. O que ele descobriria dessa vez? Ele percebeu que estava prestes a cruzar uma linha invisível. Carlos segurou o papel como se fosse um mapa do tesouro, suas palmas suadas revelando a tensão que vibrava em seu corpo. O número e o nome escritos à mão pareciam emanar uma energia própria. Ele sentiu o desejo de descobrir, mas o receio da verdade também o envolvia, como um cobertor pesado. "Quem é esse colecionador?" perguntou Carlos, tentando manter a voz firme, embora a dúvida o cercasse. "Se chama Alberto Costa. Ele é conhecido por ser bastante recluso. Muita gente diz que suas coleções são preciosidades, mas também tem quem diga que ele guarda segredos." Lucas olhava nos olhos de Carlos, tentando decifrar o que estava passando pela mente do amigo. "Acho que estamos prestes a descobrir quais segredos são esses." Carlos fechou os olhos por um instante, tentando reunir coragem. Ele não podia deixar que o medo o parasse. Afinal, por quanto tempo ficaria na dúvida sobre sua herança? Eles saíram da galeria, envolvidos pela cidade pulsante. O barulho do trânsito e as conversas apressadas cobriam o som da sua ansiedade. Carlos observava cada rosto, imaginando se um deles poderia saber algo sobre Sofia Ribeiro.
Era uma sensação estranha, como se seu passado estivesse escondido naquelas ruas agitadas. Você acha que vamos encontrar algo realmente importante? Lucas quebrou o silêncio tenso enquanto caminhavam. Carlos parou por um momento e olhou para o amigo. Eu preciso acreditar que sim. Saber quem foi minha bisavó pode me ajudar a descobrir quem eu sou. As palavras escaparam de sua boca com um peso que ele não esperava, como se aliviavam uma pressão que o incomodava. Logo, eles chegaram à casa de Alberto, uma mansão antiga que exalava uma aura misteriosa. A arquitetura desbotada contava histórias de um passado glorioso, mas agora o lugar parecia coberto por uma neblina de segredos não contados. Carlos bateu a porta nervosamente. Depois de alguns momentos que pareceram eternos, uma figura alta e magra apareceu. Alberto tinha rugas profundas no rosto e olhos que pareciam ter visto horrores e maravilhas. O que desejam? Sua voz era baixa, carregada de desconfiança. Viemos falar sobre Sofia Ribeiro. Carlos começou, a confiança vacilando enquanto tentava ler a expressão de Alberto. A menção do nome fez o homem hesitar por um segundo, mas logo sua expressão se tornou inexpressiva novamente. Por que deveriam me interessar por ela? Alberto perguntou, cruzando os braços. Carlos sentiu um frio na barriga. Ela é minha bisavó. Acredito que suas obras estão aqui. A menção de uma ligação familiar fez os olhos de Alberto brilharem por um instante, mas logo se cobriram de desdém. Isso não significa que você tenha direito a nada. Sofia fez escolhas, e essas escolhas têm consequências. A frieza nas palavras do colecionador foi como um golpe. Carlos sentiu suas esperanças se despedaçarem, mas a determinação também crescia. Precisamos entender o que Sofia fez que a afastou de sua própria família. O silêncio pairou entre eles, carregado de um peso que parecia ser mais antigo do que Carlos imaginava. Alberto girou sobre os calcanhares e levou-os para o interior da casa. A decoração era uma combinação estranha de beleza e decadência. Quadros pendurados em paredes que pareciam guardar segredos. Se vocês realmente são da família, talvez tenham direito a saber. Mas as verdades que vão encontrar podem não ser fáceis. A voz de Alberto ecoou pelos corredores, e cada palavra soava como um aviso. Carlos e Lucas trocaram olhares, o coração acelerado. Eles estavam prestes a mergulhar onde poucos ousariam. A linha entre passado e presente estava prestes a ser cruzada, e Carlos sabia que as revelações poderiam ser tanto libertadoras quanto devastadoras. A curiosidade e o medo se entrelaçavam em seu peito. Estamos prontos, Carlos afirmou, finalmente decidido. Estamos prontos para tudo. Ao entrarem em um cômodo que parecia uma biblioteca antiga, Carlos não sabia ao certo o que encontrar. As paredes estavam cobertas de livros e obras de arte empoeiradas, mas havia algo ali que chamava a sua atenção. Uma tela encostada no canto. O que estaria coberto por décadas de silêncio? Sua respiração ficou entrecortada. Essa é a última chance de voltar atrás, Alberto alertou, mas Carlos não ouviu. Estava fixado na pintura, sabendo que a arte poderia revelar não só a história de Sofia, mas uma parte essencial de sua própria existência. E antes que pudesse encostar, uma onda de expectativa tomou conta dele. O que aquela obra guardava? Estava prestes a descobrir verdades que poderiam mudar tudo. E se, por trás daquelas cores apagadas, houvesse uma realidade que ele nunca imaginava? Ele respirou fundo, determinado a seguir em frente. E na profundidade de seu ser, Carlos soube que havia como voltar atrás. Ao olhar para a tela coberta de poeira, Carlos sentiu seu coração pulsar em um ritmo acelerado. O passado estava prestes a se revelar, e todas as emoções acumuladas ao longo dos anos se aglomeravam no momento. A sensação era intensa, quase mágica. Ele se aproximou, as mãos tremendo levemente enquanto segurava o pincel da memória que poderia desvendar o que sua bisavó tinha escondido por tanto tempo. Vamos ver o que você tem a nos contar, Sofia, murmurou, enquanto lentamente começava a puxar a tela para cima. O movimento parecia um ritual sagrado, um ato de coragem e esperança. Quando a pintura finalmente apareceu, Carlos ficou sem palavras. A tela mostrava uma cena vibrante e cheia de vida, representando uma família reunida em um campo florido. O uso das cores era espetacular,
revelando não apenas maestria técnica, mas também um amor profundo por aqueles cuja história estava sendo contada. Era como se cada pincelada estivesse implorando para ser vista, para ser reconhecida. Lucas respirou fundo ao seu lado. "Isso é incrível!" ele exclamou, os olhos brilhando com a descoberta. Carlos sentiu um nó se desfazer em seu peito. A arte não era apenas uma expressão pessoal, mas também um legado repleto de amor. As lágrimas começaram a se acumular em seus olhos, enquanto a importância daquela obra surgia como uma luz no fim do túnel. "Quantas histórias essas cores carregam, né?" Carlos disse, a voz embargada. Ela não apenas pintou, ela retratou a essência da vida. Alberto observava em silêncio, a expressão dele um misto de curiosidade e apreensão. A arte dela transcendeu seu tempo. Mas você precisa entender que cada cor esconde um segredo, uma dor, um sonho não realizado. Carlos olhou para o colecionador, a determinação brilhando em seus olhos. "Eu quero saber tudo, quero entender as dores e as alegrias de Sofia. Isso é parte de quem eu sou." A gratidão e o entusiasmo pulsavam dentro dele. Era como se aquele momento tivesse não apenas trazido à luz a obra da bisavó, mas também iluminado uma nova direção para sua própria jornada artística. Alberto hesitou, mas então, em um gesto inesperado, começou a puxar outras obras para a frente. Enquanto as peças eram reveladas, Carlos percebeu que cada uma contava uma parte da história de Sofia, sua luta, suas esperanças, suas perdas. Era como se estivesse mergulhando em um rio de emoções que fluía por gerações. E ali, entre quadros, ele compreendeu que estava descobrindo não só a arte, mas a herança de luta e resiliência da sua família. "O que mais você não me contou?" Carlos perguntou a Alberto, sentindo que estavam no limiar de uma revelação. Alberto olhou para ele, finalmente parecendo mais aberto. Sofia enfrentou muitos desafios por causa de seu amor pela arte. Ela foi forçada a escolher entre a liberdade de se expressar e as expectativas da família. E quando decidiu continuar suas criações, acabou sendo desligada de seu passado. O eco das palavras de Alberto fez o coração de Carlos acelerar. Ele estava entendendo cada vez mais sobre o que a arte significava para sua bisavó e, agora, para ele também. Sofia havia lutado por tudo que ele estava prestes a se tornar. "Se eu conseguir resgatar essa história, trarei a luz que sua arte merece", Carlos afirmou, a determinação solidificada em seu coração. Os olhos de Alberto brilharam de forma inesperada. "Se você está disposto a levar esse legado adiante, então talvez eu possa ajudá-lo a restaurar algumas dessas peças e até disponibilizá-las para a próxima geração de artistas." O convite estava ali, ressoando como um pacto silencioso. Carlos sentiu um calor se espalhar pelo corpo, a ideia de não apenas levar a arte da bisavó adiante, mas também de se reconectar com sua família. "Eu quero fazer isso", disse Carlos com fervor. "Quero contar a história dela, quero que a próxima geração conheça a verdade sobre Sofia e, assim, quem sabe, também possa encontrar sua própria voz na arte." Alberto assentiu, e uma mudança parecia se formar no ambiente. Os segredos que haviam sido sufocados no passado começavam a ressurgir, como flores desabrochando após uma longa hibernação. Carlos sabia que esse era apenas o início e que, em breve, sua família o veria com novos olhos. Falando da arte e do legado, Carlos percebeu algo ainda mais profundo. A reconexão não era apenas com sua bisavó, mas a chance de restaurar laços rompidos com seus próprios pais. Com a arte como meio, ele desejava trazer à luz a dor e o orgulho que existiam em sua família. "Isso é maior do que eu imaginava", disse Carlos, a emoção irrompendo de seu interior. "Cada pincelada, cada escolha, tudo conta uma história sobre nós." Naquele momento, a verdadeira jornada começou a tomar forma. Ele se lembrou das conversas com sua mãe, do desejo de se conectar e da esperança de que, ao restaurar o legado de sua bisavó, poderia abrir caminho para um novo diálogo. A arte não era apenas sobre a criação, era sobre a cura e a compreensão. Agarrou firme o papel que continha um número do colecionador. Seu destino começava a se entrelaçar com o passado, o presente e o futuro. Ele tinha uma missão, e ao se despedir de Alberto, sentiu que cada passo em direção à verdade o aproximava da luz que sempre buscou.
O caminho estava iluminado à frente e Carlos percebeu que o amor da família, apesar da dor, era a cor mais vibrante de todas. Estava decidido. Ele não pararia até que todos vissem a beleza que havia em sua história. Vamos, Lucas, há muito a fazer, disse com um sorriso radiante no rosto. Eles saíram juntos, a vida pulsando nas veias, prontos para a próxima etapa desta jornada incrível e inspiradora. Agora, não deixe de fazer a sua parte. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecerem essas histórias incríveis. Comente suas reações e teorias sobre o final. E, acima de tudo, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos juntos!